Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Overdose da Informação. Eu sou a Eduarda Eugênia e eu estou aqui com o meu parceiro, que é o Matheus Felipe. O tema de hoje é algo muito relevante para a prática clínica e hospitalar e toxicidade medicamentosa e a interação entre medicamentos. Hoje temos a honra de receber a doutora Sulane Sobral, uma profissional que se destaca na interseção entre assistência, gestão e educação na área da saúde. Farmacêutica, pesquisadora e docente em curso de graduação e pós-graduação. Doutora Sulane Sobral acumula 14 anos de experiência de gerenciamento hospitalar, com forte atuação em farmácia clínica e diversos âmbitos. Além disso, ela é sócia administradora do Instituto Bem-Vir, onde contribui para o desenvolvimento de projetos inovadores voltados à educação, gestão e saúde. Sua trajetória combina conhecimentos técnicos, visão estratégica e um compromisso genuíno com qualificação profissional e a melhoria dos serviços de saúde. Hoje, vamos mergulhar nesse universo e entender melhor como a sua experiência tem impacto a assistência farmacêutica, a gestão hospitalar e a formação de novos profissionais. Sejam bem-vindos, doutora Sulane Sobral. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui contribuindo um pouquinho com vocês hoje. Então, seja muito bem-vinda novamente. E para começar, eu queria saber um pouquinho sobre a sua experiência que você teve dentro do hospital também e sobre a questão de intoxicação dentro do ambiente hospitalar também. Pronto. Eu sou farmacêutica, né, mas eu não atuei dentro do hospital, não iniciei, né, minha carreira no hospital atuando especificamente na farmácia clínica ou propriamente na farmácia. Eu iniciei minha carreira hospitalar trabalhando na administração de um grande hospital e ali dentro eu fui crescendo com o passar do tempo. Tive contato com a área farmacêutica e me apaixonei por essa investigação de novos medicamentos, sobre exames laboratoriais. Então, eu fui escolhendo a farmácia nesse meu percurso, nessa minha jornada de trabalho. Eu costumo dizer que foi a farmácia que me escolheu e não que eu escolhi a farmácia propriamente. Nunca tinha passado na minha cabeça, na verdade, ser farmacêutica, mas hoje eu sou muito feliz com a profissão. E durante essa minha jornada, eu atuei em diversos tipos de hospitais, né? Tanto da parte oncológica, lidando com quimioterapia, como dose unitária, farmácia clínica de hemoterápicos, na cardiologia, em diversos âmbitos relacionados ao hospital e ao cuidado com o paciente. Para quem não está familiarizado com o tema, como podemos definir toxicidade medicamentosa? Tá. A toxicidade, ela é um assunto muito complexo, né? Por quê? O que é tóxico para o nosso organismo? Teoricamente, é uma substância que, quando entra no organismo da gente, exerce um efeito negativo. Né? E aí a gente precisa lembrar um pouquinho do que seria o conceito de droga. Né? Droga é qualquer coisa que entre dentro do teu organismo e cause um certo grau de toxicidade. E dentro dessas drogas, a gente pode ter medicamentos, plantas medicinais ou outros constituintes externos que, quando entram em contato com a sua fisiologia, exercem algum efeito negativo. Dentro dos medicamentos, a gente tem diversos tipos de toxicidade, né? Eles podem agir tanto na farmacocinética, né, quanto dentro da farmacodinâmica, ou seja, tanto na resposta que o seu organismo tem ao percorrer do medicamento no seu corpo, como também em relação ao efeito resposta do medicamento, né, relacionando mais seu mecanismo de ação e o efeito terapêutico desse medicamento. A gente, dentro da toxicologia, a gente pode encontrar drogas que são capazes de mudar a metabolização do teu organismo, de interagir com outras drogas, ou mesmo de toxicidade mais voltada a uma interação farmacocinética externa, como, por exemplo, drogas que são inativadas quando entram em contato uma com a outra, fora mesmo do organismo. Por exemplo, eu tenho duas medicações que, quando colocadas na mesma ampola, no mesmo soro, se inativam, perdem o efeito, ou cristalizam, que é a formação de cristais, e aquilo traz prejuízos para dentro do organismo. Então,
falar de toxicidade é falar de um assunto bem complexo e bem que merece bastante atenção, né? Sobretudo da nossa área farmacêutica. Assim, você citou, né, sobre a questão da toxicidade. Eu queria também saber se ela se dá somente pelas interações de medicamentos, como também foi citado, ou se tem outros fatores que podem iniciar esse processo no organismo. A gente tem diversos tipos. Quando eu falo de toxicidade voltada à interação medicamentosa, ela pode ocorrer de fármaco com fármaco, entre fármaco e um nutriente, entre fármaco e um tipo de material específico. Então, ela pode ocorrer de diversas formas. Ela pode ocorrer dentro de uma mesma seringa ou mesmo dentro de um vaso, né? Ou chega lá no teu organismo, tem uma droga que ela entra lá e ela precisa passar pelo citocromo P450, né? E aí, quando ela passa pelo citocromo P450, vem outra droga que faz um deslocamento, ou seja, deixa a droga que tinha entrado no teu organismo mais livre, né? Ou seja, ela pode gerar mais toxicidade, pode estar mais disponível. E essa outra droga que é administrada se liga ali às proteínas plasmáticas e pode causar mais efeitos adversos. Doutora Sulane Sobral, qual é o tipo de interação medicamentosa mais comum entre ambientes hospitalares e também quais são as pessoas mais vulneráveis a esse risco? Olha, o tipo de interação mais comum são interações que a gente chama em Y, né? Que é quando você usa um catéter, né? Como por exemplo o Polifix, e aí você administra duas medicações ao mesmo tempo. E antes de administrar, às vezes, por algum descuido ou por alguma falta de protocolo bem colocado dentro de um hospital, para acompanhamento de medicamentos, ou mesmo falta de treinamento, essas duas medicações entram em contato no mesmo catéter, como por exemplo no Polifix, e cristaliza. É um efeito comum, né? Outro tipo de interação que pode ocorrer, ou de toxicidade, é em relação aos medicamentos de alta vigilância, né? Os cloretos de potássio, cloreto de sódio a 10%, que são medicamentos que precisam ter uma vigilância maior por parte dos farmacêuticos e protocolos para administração. Que quando o nosso corpo, ele sempre tende a encontrar o equilíbrio, né? E quando a gente lida com eletrólitos, ou seja, substâncias que são capazes de alterar a fisiologia do nosso corpo é basicamente sódio, cloro e potássio, né, gente? A nossa pressão arterial, ela se altera com sódio, cloro e potássio. E aí, quando eu faço a ingestão de eletrólitos e essa ingestão ela não é acompanhada, né, eu faço uma ingestão a mais, eu posso causar uma hipocalemia, uma hipopotassemia ou uma hiperpotassemia, e isso vai gerar vários efeitos colaterais no paciente, que inclusive pode levá-lo também a óbito. Então, a gente precisa, dentro de um hospital, ter protocolos de acompanhamento do uso dessas medicações para minimizar os riscos de efeitos adversos. E se a gente tiver um efeito adverso, a gente consiga controlar com aquelas medicações que a gente tem. Seja utilizando um antagonista, né, para bloquear o efeito, ou utilizando de outros métodos, como por exemplo a infusão de medicamentos diuréticos para tentar fazer com que aquele paciente faça mais xixi, né, ou seja, aumente a diurese para tentar excretar aquele medicamento que está em maior proporção. Então, o que a gente precisa dentro do ambiente hospitalar é realmente do acompanhamento farmacêutico propriamente dito, não só o farmacêutico ficar ali gerenciando a equipe de farmácia, mas sim realmente acompanhar e ter aquele paciente como seu, né? Porque a gente até brinca entre a classe ali farmacêutica que o paciente, ele não é da equipe de enfermagem somente, ele não é só do médico. O paciente, a partir do momento que ele entra dentro do hospital e você está atuando como farmacêutico dentro daquele hospital, ele também é um paciente seu. Então, você tem diversas formas de acompanhar esse paciente. Você pode acompanhar à beira-leito, realmente, indo até o leito do paciente, pegando o prontuário, visualizando as medicações e contribuindo com a equipe multi. Você pode acompanhar via prescrição, né, avaliando ali a prescrição, identificando interações medicamentosas, ou você pode acompanhar também via evolução de enfermagem e evolução médica, né? Às vezes o paciente tem algum tipo de interação, alguma toxicidade, é relatada pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, como um sintoma a mais, e na verdade não é um sintoma a mais do paciente, é algo gerado pelo medicamento que ele está tomando. E que se a gente estiver ali contribuindo com a equipe, a gente pode identificar aquela interação medicamentosa
e evitar até do paciente passar por mais transtorno ou aumentar a quantidade de tempo dentro da área hospitalar. Porque quanto mais tempo o paciente passa dentro do hospital, mais suscetível ele está a infecções. Doutora, como é muito nítido atualmente que dentro da área, principalmente da saúde ali hospitalar, o avanço da tecnologia, né, que ela vai se desenvolvendo com o decorrer do tempo, e também com as inteligências artificiais, né, conhecidas como IAs. Você acredita que as ferramentas podem ser integradas aos sistemas hospitalares para melhorar a detecção e interação de medicamentos? E de que forma podem ser otimizar a segurança do paciente e desse sentido dentro do ambiente hospitalar? A gente tem diversas ferramentas de IA que são utilizadas, algumas são gratuitas e tem até alguns conselhos de farmácia que dão acesso ao farmacêutico habilitado, né, àquela ferramenta, como por exemplo o Medscape, o UpToDate, que são ferramentas de IA voltadas à interação medicamentosa. Mas a gente tem também ferramentas mais recentes e que, com o passar do tempo, né, pode ser que chegue a todos os hospitais, como por exemplo a gente tem o Robô Laura. Né? O Robô Laura, ele tem uma história muito bonita de perseverança, né? É um pai que perdeu uma filha ao nascer por uma sepse, né? Sepse é uma infecção generalizada. A sepse, quando ela é descoberta, geralmente ela é descoberta quando o paciente está num estado muito grave, né? De descompensação fisiológica. Então, quanto antes você descobrir uma infecção generalizada, melhor é o desfecho daquele paciente. No caso da Laura, que era a filha, né, desse CEO, desse programador, ele não foi diagnosticado a tempo a sepse, né? E isso fez com que a Laura viesse a óbito. E esse pai, né, movido por esse desejo movido também pelo luto, né? Pelo luto e pelo desejo de contribuir com a sociedade, criou o Robô Laura. O Robô Laura, ele atua hoje no sul do país. Né? E o que ele faz? De que forma ele contribui? Ele identifica, né, os sinais de alarme, ou seja, identifica os exames do paciente, os parâmetros físicos e químicos do paciente, a monitorização cardíaca, e quando esse paciente identifica-se que ele é propício a ter a septicemia, ele manda um alarme para o celular, via mensagem, via e-mail, para toda a equipe multi, sinalizando que aquele paciente está ali com uma falha descompensatória no organismo. Então, o que isso propicia hoje dentro do hospital? Que a sepse ela possa ser identificada em tempo hábil, né? A gente chama dentro do hospital de time. A gente não pode perder o time, né? A gente sempre diz. Porque assim, a doença ela tem um percurso, um curso de tempo, né? Existe um momento que se a gente identificar o problema, a gente consegue tratar. Mas quando a gente perde esse time, aí o prejuízo já se tornou bem maior, né? Então, às vezes, a gente tem até que pensar, será que se eu reverter agora, quais são os prejuízos que esse paciente vai ter a longo prazo, né? Então, a gente está constantemente fazendo essa balança, né? E a IA, ela contribui muito para a gente. Infelizmente, ainda é uma ferramenta que precisa de investimento, né? Sobretudo da parte do governo, para que possa chegar a outros hospitais e evitar, assim, mais óbitos. Então, assim como o Robô Laura, a gente tem outros robôs em desenvolvimento no país, que são a nível de sistema, né, que detectam interações medicamentosas e parâmetros fisiológicos do paciente e sinalizam para a equipe multi, também para o farmacêutico, que aquele paciente está desenvolvendo algum tipo de interação. Doutora, mudando um pouco do assunto, os antibióticos são muito usados nos hospitais, mas muitas pessoas não sabem como eles podem interagir com outros medicamentos. Como os antibióticos afetam a eficácia de outro fármaco e quais cuidados o profissional deve ter ao prescrevê-lo? Tudo, gente, dentro de um hospital a gente tem que pensar no time, né, que é no tempo de percurso da doença. Né? Um dos antibióticos mais fortes que a gente tem e que é amplamente utilizado e de muitas vezes sem um acompanhamento adequado é a vancomicina. A vancomicina, ela tem um índice terapêutico muito pequeno, uma janela terapêutica muito pequena. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente
se a gente não acompanhar bem o metabolismo dessa droga no organismo, esse paciente ele pode desenvolver quadros severos, inclusive de falência renal, né? Então, a vancomicina, gente, ela é um dos medicamentos que é escolhido para alguns tipos de patologias, né? Alguns tipos de micro-organismos. E o que é que a gente sabe hoje? Que quando o paciente chega no hospital que não sabe se ao certo qual o micro-organismo que está ali propiciando aquela infecção, você dá um antibiótico de um espectro um pouco maior, faz um exame microbiológico nesse paciente, uma cultura nesse paciente. Quando a cultura sair, você ajusta a dose do antibiótico e o antibiótico para que ele seja eficaz o suficiente para matar a bactéria, mas que também não seja um antibiótico com o espectro muito grande que possa fazer uma seleção natural daquelas bactérias. Então, quando a gente vai pensar em prescrição de antibióticos e acompanhamento de antibióticos dentro do hospital, a gente tem que pensar nisso também, né? Já relacionado à interação medicamentosa, existem alguns medicamentos que se tornam mais disponíveis quando administrados junto com alguns antibióticos, e tem alguns antibióticos que são capazes de diminuir o efeito de outros medicamentos, tendo a necessidade, então, para ter o efeito terapêutico adequado, que a gente aumente e acompanhe o efeito desse medicamento após a administração, enquanto estiver utilizando aquele antibiótico. Eu citei a vancomicina por quê? A vancomicina é um dos antibióticos que a gente tem um exame específico para acompanhá-lo, né? A gente tem a vancocinemia. A vancocinemia, ela tem um período específico para ser realizada a coleta. E ela tem um período específico também para a gente iniciar um tratamento, né? Então, o que é importante dentro do uso dos antibióticos? O acompanhamento farmacêutico em todos os estágios. A gente tem o que a gente chama de stewardship, né, que é um programa de acompanhamento ao uso de antimicrobianos. E o farmacêutico, ele é um profissional que está ali na liderança desse programa, né? Então, esse programa de stewardship, ele visa também identificar essas possíveis interações medicamentosas, identificar se aquele micro-organismo está tendo tratamento adequado com o antibiótico adequado, dentro da janela terapêutica adequada e dentro do percurso de tempo adequado, tá? Então, quando eu vou pensar em interação medicamentosa, em índice de toxicidade no paciente, eu sempre tenho que pensar aqui, como é que esse paciente está tendo o acompanhamento dele em relação à equipe multidisciplinar? O farmacêutico está inserido? Onde tem medicamento tem que ter o farmacêutico. E é isso. Então, como farmacêutica, qual o papel específico de um farmacêutico na identificação e prevenção de interações medicamentosas, especialmente pacientes com múltiplos medicamentos, e também quais as ferramentas a doutora veria que considera essencial para o farmacêutico que atua de forma eficaz nesse processo? Tá. Dentro da área hospitalar, o farmacêutico ele pode e deve atuar de diferentes formas, né? Tanto desde a chegada, né, da admissão do paciente, fazendo ali o acompanhamento terapêutico, conciliação terapêutica entre os medicamentos que o paciente utilizava fora do hospital e o que ele vai passar a utilizar, né? Então, o serviço farmacêutico ele começa desde a entrada do paciente dentro do hospital. Além disso, após esse paciente entrar, ser prescrito, e antes da gente dispensar a medicação desse paciente, a gente precisa avaliar a prescrição. Nessa avaliação da prescrição, é a nossa chance, né, de contribuir com a saúde. Para quê? Para que a gente possa identificar os possíveis problemas relacionados a medicamentos que podem estar ocorrendo, como, por exemplo, falha na indicação terapêutica, possíveis interações medicamentosas, ou administração em via incorreta, ou com diluente incorreto, perdendo eficácia, aumentando o tempo de permanência do paciente naquele hospital. Então, o farmacêutico, ele está inserido de diferentes formas dentro do hospital. E uma das formas para ele estar mais presente dentro do acompanhamento terapêutico, evitando a toxicidade dos medicamentos, é criando protocolos para o uso dos medicamentos. Então, se eu vou utilizar no paciente um medicamento de alta vigilância, eu preciso ter um protocolo para aquilo, para que eu consiga identificar os efeitos adversos desse medicamento, os efeitos tóxicos desse medicamento em tempo hábil. E no caso de nós estudantes, como nós que desejamos seguir a carreira nessa área,
quais competências e conhecimentos consideram mais essenciais para uma forma sólida e uma atuação profissional de excelência? Olha, eu acho que a característica mais importante que você deve ter hoje, além da ética e do conhecimento, é a curiosidade, tá? Você não precisa chegar dentro da área hospitalar sabendo de tudo. Não, a gente nunca vai saber de tudo. Desconfie daquele profissional que diz que sabe de tudo, tá? Porque a gente geralmente sabe muito de pouca coisa. Mas você tem que ser curioso o bastante para identificar aquilo que você não sabe. E é ok você não saber. Eu não sei, ok. Então eu vou buscar conhecimento sobre aquilo. E ter a coragem, a humildade de reconhecer aquilo que você não sabe e pedir ajuda. Às vezes você não sabe, mas o seu colega sabe, o colega médico sabe, o colega da enfermagem sabe. Ou mesmo você pode usar as ferramentas que você tem a seu favor, como, por exemplo, o uso da inteligência artificial. Você pode usar de protocolos que são colocados em outros hospitais. Então, ser curioso no sentido de ter essa sede de conhecimento, para mim é uma das características mais importantes que um profissional farmacêutico deve ter. A consciência de que não precisa saber de tudo, né? E se eu não sei, eu preciso ter a curiosidade, a predisposição para ir atrás daquilo que eu não sei. Porque dessa forma, você vai contribuir com o paciente, com a sociedade, e você vai reconhecer os limites que você tem. Dessa forma, você não vai agir, gente, além dos seus limites. No sentido de que, se eu não sei uma coisa e passou por mim, eu não posso liberar, por exemplo, aquele medicamento que eu estou na dúvida sobre a dose. Chegou para mim uma dose muito alta do medicamento, como, por exemplo, uma vez no plantão, chegou para um colega, né, uma prescrição de Bisolvan. E aí, quando ele recebeu com 20 e poucas ampolas prescritas. Eu estava do lado dele, era um colega farmacêutico. Ele podia ter chegado em mim e perguntado, né? Os meus auxiliares de farmácia estavam aflitos com aquela medicação prescrita. E ele ia liberar. Quando eu vi que ele ia liberar, eu olhei para ele e disse assim, olha, o máximo que eu já vi prescrito até hoje foi 3 frascos. O máximo. Está prescrito 24 frascos, tem algo errado. Não, mas eu não. Tá certo, doutor fulano. Já falei com o doutor fulano, doutor fulano. Não libera, tá errado. Não, mas tá errado. E o colega não, ele preferia dispensar a medicação errada, a medicação ser administrada errada, do que reconhecer que não sabia e aceitar uma ajuda de quem poderia estar ali do lado auxiliando. Gente, não vou saber de tudo, mas bora pesquisar junto. Bora ter a curiosidade. Doutor, vamos ver isso aqui? Será que é essa dose mesmo? Tá? Porque às vezes ali não é nem um erro médico. É um erro de sistema. Às vezes você colocou 1 miligrama, o sistema entendeu como frasco. E aí, em vez de liberar a medicação lá na farmácia como miligrama, aparece pra gente frasco. Né? E aí, dessa forma, o medicamento é administrado errado. Então, reconhecer o seu limite e ter a curiosidade de ir atrás do conhecimento é essencial nos profissionais de hoje. Para concluir, quais as orientações que você daria tanto para pacientes quanto para os profissionais de saúde, a fim de prevenir problemas relacionados à toxicidade dos medicamentosos? Tá. Conheça os medicamentos que você trabalha, conheça os principais efeitos colaterais relacionados a esses medicamentos, sobretudo efeitos de interação medicamentosa. Tá? Aquilo que você não souber, você vai atrás de saber, vai atrás do conhecimento e crie protocolos para acompanhamento desses medicamentos, tá? Medicamentos de alta vigilância, medicamentos da portaria 344, medicamentos relacionados aos eletrólitos, tá? Então, todos os tipos de medicamentos precisam de um acompanhamento. Então, tenha sempre um protocolo para a dispensação desses medicamentos e para acompanhamento ao decorrer da internação desse paciente, porque dessa forma você vai fazer uma administração mais segura, vai contribuir com a sociedade e também vai ter uma noite tranquila de sono, né? Que não tem nada melhor do que você chegar em casa com a sensação de dever cumprido, né? De que contribuiu com a sociedade e que a sua vida faz sentido e aquilo que você se formou realmente é uma escolha viável para a sua finitude, né? Até o fim da sua vida.
Então, eu acho que assim, quando a gente tem uma carreira que a gente encontra o sentido e o propósito dela, tudo se torna mais fácil, né? Então, por isso que eu digo que a farmácia, gente, ela não deve ser escolhida como uma última opção. Ah, eu não quero medicina, vou fazer farmácia. Ah, eu não passei para enfermagem, não passei para fisioterapia, vou fazer farmácia. Não, você tem que fazer farmácia porque você gosta. Porque não adianta você trabalhar só pelo dinheiro. Farmácia pode dar dinheiro? Pode. Mas pode te dar também muito trabalho, te tira também muitas noites de sono estudando. Então, seja um profissional que vá atrás do conhecimento, que se renova sempre, que aprende com os erros e que realmente contribui com a sociedade, que não fica ali só sentadinho atrás de uma mesa, tomando um café e esperando o plantão acabar. Então, assim nós encerramos nosso podcast com a nossa convidada, né? E temos importantes reflexões a respeito de como é o trabalho do profissional farmacêutico e também a respeito da importância e atenção à toxicidade de interações medicamentosas, né, no ambiente hospitalar. Agradecemos a todos que nos acompanham, principalmente a doutora Silane Sobral, por transmitir o conhecimento e a experiência que ela tem. Eu é que agradeço, pessoal. Também aprendi muito com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite.